Abra a palavra do Senhor na carta aos Romanos. Nós temos andado e compartilhado sobre um tema de andar ombro a ombro, levando as cargas uns dos outros, de nós termos comunhão uns com os outros, e nós temos batido nessa tecla. E uma igreja viva tem atitudes que fazem diferença. São essas atitudes que tornam uma igreja viva, um corpo vivo, onde a bênção de Deus se manifesta, onde a vida do Senhor, e essa vida é manifestada não apenas nas paredes dessa igreja, mas também quando nós saímos daqui, essa vida é manifestada. Por isso nós temos batido nessa tecla, de nós cuidarmos uns dos outros. A adoração verdadeira só é adoração quando ela é refletida na vida do meu irmão e da minha irmã. Se só for adoração e não houver transformação, só foi cântico. Por isso a importância de nós nos dedicarmos uns aos outros, de levarmos as cargas uns dos outros, e essa mutualidade está repleta na Bíblia, encharcada na Bíblia, e nós vamos caminhar nisso. Por isso, fomos feitos para a glória de Deus, mas também para refletir essa glória de Deus na vida do meu irmão. Se você vem aqui e só adora a Deus, e isso não manifesta na vida do próximo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Abre a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 12. Romanos 12. A partir do versículo de número 9. De 9 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Então estou em Atos, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Romanos 12. De 9 a 21. Romanos 12, de 9 a 21, diz assim a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele tem uma maneira de dirigir-se à igreja. Ele primeiro fala de teologia, ele primeiro fala de doutrina, e depois ele fala da prática dessa teologia, da prática dessa doutrina. Isso é bem claro na carta aos Romanos, isso é bem claro na carta aos Efésios, isso é bem claro na carta aos Colossenses. Ele trabalha a doutrina, principalmente da soteriologia, da doutrina da salvação.
Ele mostra como nós fomos alcançados pela graça de Deus, quem nós éramos, quem Deus nos torna através de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E ele trabalha dessa maneira. E se você ler a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar dessa doutrina da salvação. Quem nós éramos, o que Deus faz, como que essa obra opera em nós e rende glórias a Deus. Ele trabalha muito essa questão, tanto da salvação dos gentios, quanto da salvação dos judeus. Mas a partir do capítulo de número 12, ele começa a trabalhar a prática. Ok, vocês ouviram sobre as maravilhas da glória de Deus, como que Deus é tremendo, maravilhoso, e esse Deus nos salvou, nos amou. E agora vocês têm que evidenciar, através dos relacionamentos, que essa fé, que essa teologia, que essa doutrina realmente é verdadeira. Porque na mente do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, a nossa doutrina, a nossa teologia tem que ser manifestada, tem que ser evidenciada. As pessoas veem, e mais ainda, veem na vida do outro. Eu tenho que me manifestar na vida do outro, para que ele veja aí sim a glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, ele fala desses relacionamentos. Ele fala primeiro do meu relacionamento com Deus, que tem que ser como um sacrifício vivo diante do Senhor. Depois ele fala dos versículos de 3 a 8, do meu relacionamento comigo mesmo. Eu não ser orgulhoso e não pensar além do que convém, mas saber o meu lugar no corpo de Cristo, não ser orgulhoso. Depois ele vai falar dos relacionamentos fraternos, da nossa comunhão, do relacionamento de irmãos. É isso que ele vai tratar. Ele vai falar isso dos versículos de número 9 até o número de versículo 17. Ele vai falar desse compromisso de uns para com os outros, como nós devemos viver. E depois ele termina ainda esse bloco aqui, falando de nós amarmos esse relacionamento, essa fé, essa doutrina, tem que também alcançar os nossos inimigos. Eu não devo amaldiçoar, mas sim abençoar, e eu devo amar esse inimigo, e ele mostra ainda como que eu devo amar esse inimigo. Se ele tem fome, dê de comer. Se ele tem sede, dê de beber. É isso que ele trata. E depois no capítulo 13, ele vai falar do nosso relacionamento com as autoridades constituídas. Como nós devemos orar pelas autoridades, como nós devemos nos comportar diante dessas autoridades. Depois nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai falar do nosso relacionamento com aqueles que pensam diferente de nós. Pensam diferente nas maneiras, nas questões secundárias, como comer isso ou aquilo, de guardar isso ou aquele outro dia. Nessas relações secundárias, nós temos que ter paciência com esses irmãos. Nos essenciais, não. O essencial é Cristo é o único Salvador, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que Deus é soberano, isso é essencial. Mas no secundário, a gente tem que ter paciência com esses irmãos que pensam diferente de nós. Então, do capítulo 1 ao 11, ele fala de teologia. Dos capítulos de 12 a 16, ele fala como eu devo viver como discípulo de Cristo. E tudo está relacionado, eu sendo discípulo de Cristo, no meu relacionamento com o outro. Se não, presta atenção aí, desde o capítulo de número 12. O versículo de número 5 fala, para nós sermos, que nós somos membros de um corpo, e ele diz aqui, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. No versículo de número 10, amai-vos cordialmente uns aos outros. Ele fala ainda, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros.
Ele ainda tem aí no capítulo 3, versículo 8, o amor com que ameis uns aos outros. Ele fala ainda no capítulo 14, versículo 13, não vos julguemos mais uns aos outros. No versículo 19 do capítulo 14, da edificação de uns para com os outros. E ainda tem mais ainda, no capítulo 15, versículo 5, que nós possamos ter o mesmo sentir de uns para com os outros. E ainda no capítulo de número 15, versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros. No versículo 14, aptos para vos admoestardes uns aos outros. No capítulo 16, versículo 16, saudai-vos uns aos outros. Então nós vemos que para o apóstolo Paulo, essa teologia tem que ser evidenciada no meu viver, na vida do meu irmão. Por isso, um discípulo tem que congregar, um discípulo tem que ser bênção na vida do outro. Não tem esse negócio, se você quer ser cristão, de eu e Deus, e problema dos outros. Não. Um discípulo de Cristo, um discípulo verdadeiro de Cristo, faz diferença. Um discípulo verdadeiro de Cristo, ele se preocupa e se dedica, se engaja na igreja, e quer ser bênção na vida do irmão. Por isso não existe igreja de uma pessoa só. Autobatismo, eu vou repartir o pão para mim mesmo. Não existe isso, por isso que a Bíblia está cheia desses coletivos de vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Pai nosso, uns aos outros, congregai-vos. Não existe igreja de tela. Só existe igreja em comunidade, em grupo. Não estou falando paredes, estou falando congregação, povo, uns aos outros. É para isso que Deus nos chamou. Então a gente não precisa de igreja? Não, a gente precisa sim de igreja. E a gente tem que ser discípulo na vida do outro. Isso só é possível como igreja. Mas igreja não parede, igreja gente, tá bom? É nisso. Nem todas as pessoas que frequentam uma igreja local são discípulos. Mas todos que são discípulos estão engajados numa igreja local. Se você vem para assistir e não se dedica na vida do seu irmão, não se engaja, isso é religião. Isso é igrejismo. Isso é amar estrutura e não amar a Cristo. Estrutura não salva. Frequentar igreja não salva. O que salva é Cristo Jesus, e essa salvação é manifestada na vida do meu irmão. Assim nós devemos viver, porque senão corremos esse risco. Você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido à igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. O discípulo está firmado em Cristo, e firmado em Cristo, essa fé se manifesta de uns para com os outros. Se você vive uma fé templista, você está fora dos caminhos do Senhor. A nossa fé é vivida em comunidade e também ao sair daqui, manifestando em casa. Como discípulo, eu vou ser melhor marido. Como discípula, vou ser melhor esposa. É manifestado em casa, é manifestado no trabalho, é manifestado na comunidade, onde Deus me enviar. Cuidado com a religiosidade. A sua vida tem que estar firmada em Cristo. E firmada em Cristo se manifesta na vida do meu irmão. É isso que nós devemos compreender e entender. E compreendendo isso, entendendo isso,
gostaria de caminhar com vocês sobre atitudes que fazem diferença para nós sermos uma igreja viva e que faça diferença onde Deus nos enviar e nos colocar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que para nós sermos uma igreja que faça diferença. Olha só os versículos de número 9 e 10 do capítulo 12. O amor de vocês, seja sem hipocrisia, isso é, seja sincero. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. A primeira característica, que nós vemos aqui, dessa igreja viva, dessas atitudes que nós temos que fazem diferença, é que a gente precisa aprender aqui. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Devemos, em primeiro lugar, abrir o nosso coração. Aqui o apóstolo Paulo está falando isso, de nós amarmos, e para amar eu tenho que abrir o meu coração, amar uns aos outros, amar os diferentes, amar até aqueles que são difíceis de amar, mas eu tenho que amar, e esse é um mandamento. Está no imperativo e é ordem. Não espere sentir alguma coisa para você poder amar. Amar essa pessoa que você não conhece, mas se dedicar a ela. Abra o seu coração para o outro e manifeste o amor de Deus para com essa pessoa. É para isso que Deus nos chama, é para isso que nós fomos chamados. Paulo nos diz que o nosso amor pelos irmãos deve ser sincero, cordial e fraterno. Nós devemos amar, o amor deve ser sem dissimulação. Dentro da igreja, nós não podemos ser estranhos, nós não podemos ser uma unidade isolada, nós somos irmãos e irmãs. A igreja não é apenas um agrupamento de conhecidos, nem mesmo uma reunião de amigos, mas uma família, família de Deus, família da fé. Isso é igreja. Não um ajuntamento, agrupamento de pessoas desconhecidas, ou até conhecidas, mas sim uma família. E como nós fazemos em nossa família, famílias não disfuncionais, famílias funcionais, tá? A gente fala, por favor, muito obrigado. Às vezes saem umas brigas, mas a gente perdoa, anda junto, caminha junto. É uma família muito unida, mas também muito desajustada. Assim é a família da fé. A gente de todo tipo, mas temos o mesmo Pai. O nosso Pai que estás nos céus. É isso que nós aprendemos aqui, mas tem também uma segunda lição, que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Nós não só abrimos o nosso coração, como também temos que abrir o nosso bolso. Isso que ele está falando aqui, não é? Compartilhar as necessidades do seu irmão. Isso envolve que não tem que só que abrir o meu coração, não tem que só que falar, você está com uma necessidade, Deus te abençoe e vai embora. Não, eu vou te ajudar, e até financeiramente. Eu tenho que saber da necessidade do meu irmão. Mais uma vez eu falo, igreja presbiteriana, se algum irmão da nossa igreja estivesse passando fome, isso é uma vergonha para nós, presbiteriano, nós temos que cuidar dos nossos irmãos, estar atentos. Os diáconos são olhos da igreja, para ver se tem alguém passando necessidade, para que nós possamos ir lá e socorrer, repartir os nossos bens e abençoar os nossos irmãos. É que nós nos acostumamos a só dar comida, só que a pessoa precisa muito mais do que comida, e a gente acha que dando uma cesta básica resolvemos o problema.
porque eu já resolvi o problema. Não, eu tenho que me atentar e me envolver e estar ali. Claro, de gente realmente interessada em ser ajudada, não gente malandra e safada, que quer usar da igreja para benefício próprio. Entenda isso. Gente que realmente necessita, que nós sejamos uma igreja que faça essa diferença. Uma igreja não só de coração aberto, mas também de bolso aberto. O cristão não ama apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Ele compartilha as necessidades dos santos. Num mundo governado por ter, do querer e de guardar, nós devemos aprender a repartir. Mais uma vez, cristão não ganha dinheiro para ficar guardando, guardando e guardando. Cristão ganha dinheiro e Deus faz você ganhar muito dinheiro para abençoar vidas. Se você retém, você não está cumprindo o propósito do Senhor. Hoje você está pleno de saúde, amanhã você não sabe. E assim que terminar o seu velório, vão estar no banco querendo o seu dinheiro. E tem uma briga. A generosidade é uma marca do cristão, do discípulo de Cristo, de quem realmente conhece a fé, a doutrina e a teologia. Aprenda isso, querido. A semente que multiplica não é a que comemos, mas é a que a gente semeia. Semeie. E quanto mais você semear, mais você vai ter para comer. Reparta. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Se engaje. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Você já teve o privilégio de pagar a conta de alguém que está na fila do supermercado? Sabe que essas coisas, não faça isso para retorno. Mas de vez em quando acontece isso. Eu paguei, vi um casal, estavam discutindo, isso aqui não, aquele ali, eles estavam com uma dificuldade de pagar o produto, estavam discutindo se levava esse ou aquele. Eu falei, eu posso pagar para vocês? Mas eu posso pagar? E paguei. Tempos depois, eles me viram. Eles vendem saco de lixo aí na rua. Eles me viram, doutor, olha, como o senhor está? Tudo bem? Olha, o senhor quer um saco? Não, não quero. Não, estou dando de graça para o senhor. Pô, o senhor abençoa a gente. Estou dando de graça. Não, tá bom, recebi de graça, sem problema. Aí ele me chamando de doutor, eu falei, eu não sou doutor. Apesar de ter cara de doutor, sabedoria de doutor. Eu não tenho cara de doutor, só o Fausto tem cara de doutor aqui. Né? Cuida, o Vanderlei aqui, cara de doutor. Queridos, nem sei onde eu estava lá. A bênção, né? Eu falei, não sou doutor, eu sou pastor nessa igreja aqui. Ah, que legal, vem aqui à igreja, vem adorar o Senhor com a gente. Qual foi a última vez que você deixou um dinheiro cair de propósito? Para alguém achar. E talvez ele está precisando daquele dinheiro. Quantas vezes você já deu uma gorjeta boa para aquela pessoa que atendeu você? Ó, isso aqui é para você, ó, está aqui. Cristão é generoso. Cristão é mão aberta. Cristão está disposto sempre a perdoar, a doar. Brigava com o pastor Jonas. Né? Todo mundo que pedia dinheiro, ele dava dinheiro. E quando ele não tinha dinheiro, Nilton, sem dinheiro aí? Depois devolvo. Né? E dava o dinheiro para a pessoa. Eu falei, mas pastores é malandro, não sei o quê. Dava o dinheiro. Qual foi a última vez que você foi generoso a alguém? Não devemos só abrir o nosso coração, abrir o nosso bolso. Devemos abrir também a nossa casa. O texto aí nos diz e nos ensina, versículo de número 13b. Praticai a hospitalidade. A nossa casa tem que ser uma igreja. A nossa casa tem que ser um lugar de adoração. O seu vizinho tem que ouvir louvor e adoração e oração, não briga. Não briga. Já me chamaram, já me falaram, olha, tem um membro da sua igreja, no prédio tal, no condomínio tal, que o senhor tem que ir lá tratar daquele casal, que a briga é feia.
os vizinhos ouvem tudo. A gente costuma dizer, né, que quando a gente namora, a menina fala e o rapaz ouve. Quando fica noivo, o homem fala e a mulher ouve. Quando se casam, os dois falam e os vizinhos ouvem. Que não seja assim na sua casa, que o único barulho que os seus vizinhos possam ouvir é oração, adoração, louvor ao nosso Deus, crente se achegando, crente indo ali na sua casa. A sua casa sempre tem que ser uma igreja, um lugar de adoração, um lugar de bênção, para servir ao Senhor. Receber o estrangeiro. Muito tempo atrás, quando chegava um missionário, quando chegava um outro pastor de outra cidade, pastor, na minha casa, leva o fulano lá, vai dormir aqui, não sei o quê. A casa da dona Mariana era um encontro de pastores ali, né, em Casa Branca. Se chegasse alguém de fora, não conhecido ou não, mas era crente, a pregar, a servir o Senhor, na casa da dona Mariana. E a gente, sem saber, recebe anjos. E fulano, nunca mais vi, passou pela gente aqui, nunca mais vi anjos do Senhor. Nós não devemos apenas abrir o coração, abrir o bolso, abrir a nossa casa, devemos também abrir os nossos lábios. Não é isso que o texto diz, no versículo de número 14? Abençoai os que vos... Está lá, né? Não, está lá. Mais um pouquinho, aí. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. O cristão é um abençoador. O cristão, quando uma pessoa não crente se aproxima de um cristão, as palavras desse discípulo de Cristo é medicina, é alento, é refrigério. Como é gostoso estar perto de você. Como é gostoso estar junto de você, meu irmão. A nossa vida é para abençoar, os nossos lábios são lábios de bênção. E eu tenho que usar os meus lábios para ser agradecido, parar de ser murmurador. Vocês já viram que tem irmãos aqui, até que vem de carro, que todo momento só agradecendo? Você nunca vê reclamando, sempre para cima, mesmo nas dificuldades. As pessoas pensam que está tudo bem, né? Mas não sabem as lutas, as dificuldades. Mas os meus lábios são para abençoar. Não foi isso que Cristo fez? Com aquele que o amaldiçoou, com aquele que o rejeitou, com aquele que os esbofeteou, Ele amou, Ele abençoou, Ele pediu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que sai dos seus lábios? Palavras de bênçãos ou maldição? Na sua casa, você abençoa os seus filhos, abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, ou só amaldiçoa? Nós somos chamados para sermos bênçãos. O cristão é um encorajador. O cristão tem palavras de vida, palavras suaves. São palavras que aliviam o fardo, são azeite na ferida, são palavras verdadeiras, boas, oportunas, cheias de graça. Vamos parar de reclamar e vamos agradecer mais e abençoar mais. Abençoe o seu trabalho. Que desgraça aquele trabalho, aquele patrão, desgraça aquele salário. Você não orou para Deus te dar um trabalho? Deus te deu e você amaldiçoou o trabalho. Você não orou para um marido? Olha que Deus te deu. Sei, mas pode melhorar ainda, tem tempo. Tá? Maridão, dá uma melhorada aí. Ajuda lá na louça, casa, ela vai se surpreender, mas ajuda lá. Tá bom? É só os maridos, o senhor cobra? Sim, só os maridos. E vai ser assim. Filhão, paga uma conta lá, está ganhando bem já, salário mínimo bom lá, ajuda a pagar uma conta. O Anderson aí, ó, quantos trabalhos? Todos trabalham lá, Anderson? 1, 2, 3, 4, 5.
Até pequenininha ainda não, né? Mas ajuda bastante. Queridos, que a nossa boca seja a boca de bênção. Abençoai e não amaldiçoeis. Saia daqui abençoando. Saia daqui agradecendo. E chegue em casa também assim. Oh, mas essa roupa de novo. Não, vai lá e pega, tá bom? Sem briga hoje. E por último, além de nós termos que abrir o nosso coração, abrir o nosso bolso, atitudes que fazem diferença, abrir a nossa casa, abrir os nossos lábios, devemos também abrir a nossa alma. O que o texto diz aí para a gente? Bem conhecido de todos nós. Versículo 16, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O que nós devemos fazer, querido? Eu ter a maturidade de estar com meu irmão num velório. E também a maturidade de saber ir e se alegrar com quem está festejando a vida, celebrando a vida. Isso não é papel só de pastor, é da comunidade. E eu louvo a Deus por essa comunidade que aprende a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E se alegrar com os que se alegram é se alegrar com o filho da sua amiga que passou no vestibular. Apesar do teu filho não ter passado. Se alegrar com o carro novo que ele conseguiu. E não falar, tá ganhando bem, hein? Em vez de se alegrar com o irmão, que bênção, querido. Que Deus continue te abençoando. É chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Eu louvo a Deus porque nós temos vivido isso. Temos aprendido isso. Orar, chorar, se alegrar, cantar, bendizer ao Senhor. Isso são marcas de um verdadeiro discípulo. Essas são atitudes que fazem diferença e nos tornam uma igreja viva. Por isso, aprenda a viver em comunidade. Nesse tempo de internet, não relaxe e pensar que só em casa resolve. Não. Cuidado com esse fake news. Afastado da igreja, não de Deus. Não, pastor, não estou indo na igreja não, mas estou bem. Mas como está bem se você não chora com quem chora? Como está bem se você não leva as cargas uns dos outros? Como está bem se você não reparte os seus bens? Como é que está bem se você não profere palavras de bênçãos, não abre o coração, uns para com os outros? Por isso a exortação, o discípulo congrega, o discípulo vivencia estar junto, e não só na Santa Ceia, mas todos os domingos, porque é para isso que Deus nos chamou, para viver a fé, e não só falar dela, não só encher a cabeça de teologia, de conhecimento, e não viver isso. Se dedique. Hoje eu vou à igreja, vou encontrar o meu irmão, vou saber das necessidades deles, eu vou orar por ele, aquele lá precisa de ajuda, vou ajudá-lo. Eu tenho condições de oferecer um trabalho, eu tenho condições de caminhar com ele, tenho condições de dar uma carona para ele. Tem irmão que pede carro. Senhor, em nome de Jesus, dê um carro para mim. Quando eu tiver um carro, vou levar os irmãos para a igreja. Vou dar carona. Deus é tão bom, deu um carro para o irmão. Primeiro domingo com o carro. Cadê o irmão? Foi para Campos Jordão. Nunca teve carro, agora tem, foi para Campos Jordão. Segundo domingo, com o carro. Onde está o irmão? Na praia. E assim vai. Não era para abençoar o irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que aquilo que Deus tem nos dado, Deus nos dá para servir o próximo. Primeiro os de casa, depois os demais. E tudo isso se resume
num texto maravilhoso do verdadeiro discípulo. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Olha que coisa terrível. É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Entenderam? Que é impossível você adorar a Deus sem depois você servir o seu irmão. A adoração tem que ser refletida na comunhão uns para com os outros. Uma igreja viva não é manifestada pelo seu lindo louvor, pelo som que faz do louvor, pela retórica do pastor, mas sim pelo amor repartido de uns para com os outros. É nisto que nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor de Deus. Que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Que sejamos uma igreja viva, que tenha atitudes que façam diferenças. Que faça diferença na minha vida, na sua vida, na vida comunitária. Deus nos chamou para isso. O apóstolo Paulo apresenta a teologia, as grandezas de Deus, as maravilhas do Senhor. E tudo isso tem que ser refletido no nosso dia a dia, no meu relacionamento, de uns para com os outros. Essa é a marca do verdadeiro discípulo. Aquele que abre o seu coração, está disposto a amar o irmão. Aquele que abre o seu bolso para suprir as necessidades dos santos. Aquele que abre a sua casa. Aquele que abre a sua casa para ser uma verdadeira igreja, um lugar de adoração. Que abre os seus lábios. Que abre a sua alma. E chora com os que choram. E se alegra com os que se alegram. Que sejamos uma igreja verdadeira. Andando ombro a ombro, levando as cargas uns dos outros.